O Oscar 2025 de melhor animação vai ser dos mais interessantes. Afinal de contas, a Disney, mais tradicional estúdio do gênero e mais rico entre os concorrentes, vai tentar recuperar o terreno perdido após 2 derrotas consecutivas. A questão é saber se, com seus grandes candidatos, ela consegue a retomada ou vai ter alguma surpresa. Nesse novo vídeo aqui do Cine Insight no YouTube, eu falo sobre as previsões iniciais para a categoria. Vencedor em 2023 com Pinóquio, a Netflix tá mal das pernas nessa próxima temporada. As apostas norte-americanas do streaming estão longe de animar. Orion e o Escuro estreou em fevereiro, sem maior destaque, assim como Ultraman Rising, que chegou em junho. Já That Christmas busca a vibe natalina para crescer. O problema é a semelhança temática com Klaus, também do estúdio, que quase venceu a categoria há 5 anos. Os 2 primeiros Kung Fu Panda foram indicados ao Oscar, mas o terceiro já ficou de fora. E a tendência é que o 4º filme seja escanteado também. Isso mostra um pouquinho como é que está o nível da série, pelo menos artisticamente, nos últimos anos. Em termos de dinheiro, eles já continuam arrecadando muito bem nas bilheterias mundiais. Já Garfield, esse coitado, não consegue nem tanta bilheteria assim, e também como o filme é longe do ideal. Outro candidato que está correndo muito, mas muito por fora. Dirigido pelo Michel Hazanavicius, ganhador do Oscar por O Artista, The Most Precious of Cargos, concorreu à Palma de Ouro do Festival de Cannes 2024 e saiu de lá esquecido. Nem mesmo a temática do Holocausto deve fazê-lo reaparecer. Também da Europa chega Sauvages, animação da Suíça, Bélgica e França, que se agarra na temática da mudança climática para ter uma mísera chance na categoria. Subindo agora para o time que pode surpreender, tem Transformers, o início. Atualmente em cartaz nos cinemas brasileiros, a animação conseguiu maior êxito do que as criticadas live actions. Tanto a imprensa especializada quanto os fãs gostaram bastante, considerando-o surpreendente. Ainda que haja resistência a Transformers, se a safra não for das melhores, ele até pode aparecer, especialmente com um investimento pesado da Paramount Pictures. Se o Peter Jackson e a empresa dele mostraram força nas animações com o fraco War is Over ganhando entre os curtas-metragens, imagino o que esperar com o retorno de O Senhor dos Anéis. A Guerra dos Rohins está sendo guardado às 7 chaves e pode mudar a configuração da categoria. A grande novidade fica por conta de apostar no anime, a ponto de ter o Kenji Kamiyama na direção. Vale lembrar que o último ganhador de melhor animação é uma produção japonesa, O Menino e a Garça, do Estúdio Ghibli do mestre Hayao Miyazaki. Os próximos 2 candidatos que estão ali podendo surpreender também são de fora dos Estados Unidos. Chicken for Linda é a chance da França voltar à categoria. A última vez foi com Perdi Meu Corpo, no Oscar 2020. Isso é claro, sem levar em consideração a coprodução Espanha e França de Meu Amigo Robô. A história de uma mãe tentando se redimir com a filha após uma pesada bronca com um prato que ela não sabe fazer, venceu o César de melhor animação, além de ter aparecido no Festival de Annecy. Se nos Estados Unidos a Netflix está sem futuro, o streaming joga as fichas com os britânicos na continuação de Wallace and Gromit. O original ganhou a categoria em 2006, sendo a primeira stop motion a levar o prêmio. Ano passado, porém, a continuação de A Fuga das Galinhas decepcionou e ficou pelo caminho, sem indicação. O risco é a história se repetir aqui também. Agora eu falo dos candidatos com grandes chances. Desses 3 próximos filmes, acredito que eles estejam brigando por 2 vagas. Piece by Piece é um salto nas animações Lego. Afinal, trata-se da cinebiografia do cantor e músico Pharrell Williams. A ousadia é tanta que a produção está sendo cotada para melhor documentário também. Pode ser uma forma da academia se redimir após tantas esnobadas aos filmes da Lego.
Após 15 anos do excelente Mary and Max, o Adam Elliott retorna à direção de longas com Memórias de um Caracol. O estilo melancólico da narrativa e o soturno do design de animação permanecem em uma obra elogiada pela crítica na Mostra de São Paulo e premiada no Festival de Londres. Ele chega com o potencial de ser o candidato das animações mais adultas. Já o grande filme da Europa na categoria vem da pequena Letônia. Flow virou sensação nos festivais do velho continente, a ponto de passar na mostra Um Certo Olhar de Cannes e ganhar 4 prêmios em Annecy. Além de melhor animação, Flow sonha também com filme internacional. Prudência, é por conta dessa palavrinha que eu não coloco esse próximo filme entre os finalistas com vaga garantida no Oscar de animação. Mas a tendência é que ele esteja lá e disputando pela vitória. Moana 2 está muito perto da indicação. Somente se for um fracasso absoluto do nível Coringa Delírio A2 para a sequência ficar de fora. Como é muito improvável de ocorrer, acredito que deva se posicionar para brigar pela estatueta, até pelo fato do original ter sido derrotado por Zootopia. Nesse momento, esses 2 próximos filmes não apenas estão garantidos em melhor animação, como vão brigar palmo a palmo pela vitória. Dizer que Divertidamente 2 salvou os cinemas mundiais não é exagero. Em um período de marasmo nas salas, o blockbuster da Pixar arrastou multidões, como não se via desde o Barbenheimer. Com a credencial de provável maior bilheteria do ano, a continuação ainda pode se valer do carinho da academia com os personagens e o universo da história. Vale lembrar que o primeiro filme ganhou a categoria sem maiores dificuldades em 2016 e pode repetir o feito agora. Essa seria uma boa maneira, uma boa justificativa para a categoria voltar para as mãos da Disney após esses 2 anos. Por outro lado, muita gente da crítica apontou que Divertidamente, ainda que mantenha o seu charme, é um mais do mesmo do original, exceção feita à personagem da ansiedade que de fato rouba as atenções. Caso a academia de fato concorde com esse diagnóstico, há uma outra possibilidade bem interessante. Robô Selvagem estreou cercado de elogios, e se não explodiu comercialmente como Divertidamente 2, está mantendo uma boa média de público ao redor do planeta. No meio de 2 continuações, ele pode ser o candidato original que a indústria tanto preza. Fora que seria uma maneira de voltar a premiar a DreamWorks Animation. O estúdio não vence a categoria desde Wallace & Gromit, o maior jejum entre os grandes do setor. Se as indicações ao Oscar 2025 fossem hoje, os finalistas de melhor animação seriam Robô Selvagem, Divertidamente 2, Moana 2, Memórias de um Caracol e Flow. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Segunda-feira eu retorno falando sobre as categorias de roteiro original e roteiro adaptado, e o Brasil tem chance com Ainda Estou Aqui. Então a gente se encontra. Até lá. Tchau.